Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Meu nome é Wellington e hoje, agora, né, o conteúdo que vai ser tratado nessa aula é sobre integrais impróprias. Bom, a princípio, né, até agora, o que foi, né, estudado nas aulas foram integrais de funções, né, definidas em intervalos limitados, desse tipo AB, né? Então, e que era interpretado, foi, né, interpretado a princípio como a área sobre, né, o gráfico de uma função, né? Então a gente tem aqui o gráfico de uma função f, né, sobre o intervalo AB. Então, a princípio, né, uma primeira interpretação era que a integral era árabe sobre esse gráfico. O intuito aqui nessa aula, então, é a gente estender esse conceito, né? Então, tentar entender como que seria uma integral em intervalos infinitos, né? Por exemplo, intervalos do tipo, sei lá, um A mais infinito, por exemplo. Como que a gente calcula, entende uma integral sobre esse intervalo, né? E outra interpretação integrais sobre integrais de funções sobre intervalos onde ela tem uma descontinuidade que a gente chama de segunda espécie ou infinita, né? Por exemplo, você tem né, uma, você pega um intervalo aqui, sei lá, AB e uma descontinuidade que a gente chama de segunda espécie ou infinita é um tipo de, né, descontinuidade onde a função, sei lá, vem aqui e quando ela tende ao a esse ponto C, que é se C for essa descontinuidade, então ela vai tender a mais infinito ou menos infinito, né? Dependendo do caso, por exemplo, pode ser um caso assim, né? Sei lá. Então, esse é um tipo de descontinuidade que a gente chama de segunda espécie ou descontinuidade infinita, né? Descontinuidade de primeira espécie é os tipos de, por exemplo, a gente tem aqui esse valor C aqui, ó, por exemplo, o gráfico da função, por exemplo, chega aqui nesse ponto ou pode ter esse comportamento. Então ela tem uma descontinuidade que a gente chama de finita, né? E essa que eu desenho aqui mais embaixo, ela é descontinuidade de segunda espécie ou descontinuidade infinita em alguns lugares. Então são esses dois casos que a gente vai tentar tratar, de integrais onde tem esse tipo de descontinuidade infinita ou de segunda espécie e integrais em intervalos não finitos. Bom, eu vou começar então fazendo uma ilustração, né, do que a gente entende desse conceito. Então eu vou fazer primeiramente um desenho aqui para a gente entender melhor. Então vamos supor que o gráfico, assim, vamos pegar um gráfico mais relativamente aleatório. Eu vou pegar aqui então, aqui um ponto A. Eu vou pegar aqui eu vou chamar de F, o que é o gráfico, né, de F. E aqui vamos supor que eu tenho aqui, eu consiga calcular aqui até um T. Né? Então, isso daqui, vamos olhar primeiramente, né, o gráfico, a área sobre o gráfico de F entre esse ponto A e T. Então, como a gente, você tem, viram em aulas passadas, a área sobre esse gráfico, né? Ele é a integral de A
até esse ponto T, né? Vamos supor que o T, claro, é maior que o A, né? Para fazer o sentido. Então, a área sobre esse gráfico é a integral de A até T de f de x dx, né? Isso daqui foi o que eu aprendi, foi o que foi aprendido em aulas passadas. Bom, esse daqui, se o t ele está variando, né? Então, digamos que o t pertence a esse intervalo aqui, né? Eu vou tirar o a, né, que eu estou supondo o t maior que a. Então, o t está nesse intervalo aqui, ó. Se o t vai variando nesse intervalo, a gente no fundo acaba encontrando uma área aqui que depende de t, né? Para cada t a gente tem uma área sobre esse gráfico. Então, esse t, então, a gente pode, de certa forma, mandar ele para o infinito, né? Então, se a gente fizer isso, né? O limite para t tendendo a infinito de a de t, isso é um limite de uma função. Aí é aí que vem o conceito de integral imprópria, né? Se esse limite aqui existe e é igual a L, né? Digamos assim. Deixa eu só melhorar aqui a escrita. Existe igual a L, né? A gente chama isso daqui de esse limite, né? De A de T. A gente convenciona isso, chama isso então de integral de A até o infinito de f de x dx. Então, isso daqui é o conceito de integral no infinito. Então, a integral no infinito nada mais é do que um limite, ou seja, traduzindo aqui, é o limite de a até t de f de x dx. De um modo geral, né, a gente tem a seguinte definição aqui. Então, se a f é uma função contínua nesse intervalo a e mais infinito, então a integral, essa expressão aqui, né, que eu vou escrever, sublinhando aqui em amarelo, né, ela é a integral de a até mais infinito de f de x dx, né? Essa expressão, ela é a gente diz que essa expressão é o limite para t tendendo ao infinito de a até t de f de x dx, desde que esse limite exista. E, né, de modo análogo, dá para definir a expressão, né, integral de menos infinito até a de f de x dx como sendo o limite para t tendendo a menos infinito de integral de t até a de f de x dx, desde que esse limite exista. Então, essas daí são as definições dessas expressões que a gente chama de integrais impróprias, ou integrais essas, no caso, são integrais no infinito, né? Integrais impróprias é um conjunto de vários tipos de integrais. Dentre delas, essas duas aí. Eu vou começar com um exemplo, esses exemplos aqui, para a gente entender esse conceito, né? Então, é para determinar se essas integrais aqui abaixo convergem ou divergem, né? E se divergem, tem que encontrar o valor. Evidente que no cálculo, para determinar se converge ou diverge, é que aparece o valor. Então, vou começar com essa A aqui, que é a integral de 2 até mais infinito de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Então, isso daqui, de acordo com a nossa definição, isso é o limite, para t tendendo a infinito, de integral de 2 até t de 1 sobre x menos 1 ao quadrado d de x. Eu vou deixar aí para vocês olharem
as aulas passadas, mas eu imagino que seja uma integral relativamente fácil de ser calculada, né? E o resultado dela é basicamente menos 1 sobre x menos 1, calculado de 2 até t, esse, essa expressão aqui toda, né? E então isso é a mesma coisa que o limite para t tendendo a infinito. Como tem um menos, eu vou inverter a ordem, né, dos, do, dos termos daqui da integração, né? Se eu calcular no 2, é 1 dividido por 2 menos 1, que é 1, menos 1 sobre t menos 1. Então, essa expressão aqui, né, t menos 1, quando t tende a infinito, isso tende a infinito, como está no denominador, todo esse termo aqui, né, ele acaba tendendo a zero. Ou seja, essa integral, esse limite todo de 1 menos 1 sobre t menos 1 acaba dando 1, né? Então, o item A integral ela converge e o valor dá 1. A segunda, que é o B, integral de 2 até infinito de 1 sobre x menos 1 dx. Isso aqui, pela nossa definição lá, limite para t tendendo a infinito da integral de 2 até t de 1 sobre x menos 1 dx. Então, isso acaba dando o limite para t tendendo a infinito. Isso aí é uma integral fácil de resolver, né? Isso aqui dá o ln de x menos 1. Isso daqui calculado de 2 até t, né? Então, essa aqui acaba dando o limite para t tendendo a infinito de ln de t menos 1 menos o ln de 2 menos 1. O ln de 2 menos 1 é o ln de 1, que é zero. Então, acaba dando o limite para t tendendo ao infinito de ln de t menos 1. E essa expressão acaba dando, quando t tende a infinito, o ln também vai para infinito. Ou seja, dá infinito, ou mais infinito, né? Bom, então a segunda integral, essa integral de 2 até mais infinito de 1 sobre x menos 1, acaba divergindo, né? Em termos de gráficos, né? Vou tentar fazer um esboço aqui para a gente entender. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Essa é a primeira, que tem um quadrado. Aqui, se eu colocar aqui 1, deixa eu melhorar aqui. Aqui é o 1, e se eu colocar aqui o 2, o gráfico ele tende a ir mais devagar quando x tende a 1, aqui, e quando x vai para infinito ele vai mais rápido, então ele encosta mais aqui. Então isso aqui é o y igual a 1 sobre x menos 1 ao quadrado. No B, isso daqui acaba ficando meio simétrico, mais simétrico, né? Aqui 1, o 2, e aí então tem uma simetria maior, né? Aqui ele já tende mais devagar pro eixo x aqui, então ele acaba ficando aqui mais devagarinho.
y igual a 1 sobre x menos 1. Então, nesse sentido, né, essa área acaba ficando menor, né, do que essa. Por isso que essa área acaba ficando finita, assim, do ponto de vista geométrico, né? É evidente que para a gente verificar isso, tem que fazer as contas, foi o que a gente fez. Porém, tem um fato curioso aqui, né? Uma curiosidade é o seguinte: essa integral, né, de 2 até o infinito, de 1 sobre x menos 1, acabou divergindo, né? Porém, se a gente fizer aqui o gráfico aqui, né? Aqui o 2, aqui a função vai vindo aqui, né? Passa pelo 2 e... Se a gente girar esse gráfico em torno do eixo x, a gente obtém aqui um sólido de revolução aqui, né? Se vocês calcularem o volume desse sólido aí, ele acaba dando pela fórmula lá, como o T, né? Se você pegar um raio aqui T, vou pegar aqui de cima aqui, né? O T. E fizer aqui, você vai acabar dando aqui o y igual o x, né? Melhor. Pode ser y igual a 1 sobre x. Bom, de qualquer forma, fazendo o cálculo aqui, como o x varia de 2 até o infinito, melhor x mesmo, então você tem uma integral de 2 até o infinito de π vezes o raio ao quadrado, que seria 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Então, isso daí, pela fórmula de cálculo de volume de sólidos de revolução, acaba dando isso. Bom, reescrevendo, né, essa integral fica π integral de 2 até mais infinito de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Esse cálculo a gente já fez, né? É 1. E então o volume desse sólido fica π. Então é interessante que, apesar da área, né, sobre o gráfico ser ilimitada, o volume do sólido ele é finito, né? E dá π. Isso é um fato bem curioso. Vou fazer um outro exemplo para entender o conceito do... fazer agora para outro tipo de integral no menos infinito, né? Então, atribua uma área à região sobre o gráfico de y igual a i elevado a x acima do eixo x e à esquerda de y. Vamos fazer um desenho gráfico para entender o que significa isso. O gráfico de e elevado a x é basicamente, mais ou menos isso, né? É algo que tem esse comportamento. No aqui está aqui. Aqui é o e. Então, a área, basicamente, a área sobre essa região aqui, ó, de vermelho. Então, a área, né, no caso, é de vermelho, observando, olhando com cuidado, a esquerda ela é ilimitada, né? Significa que a gente está indo até menos infinito. E chegando até o 1, né? E a função aqui, que delimita, é y igual a e elevado a x, né?
Então fica e elevado a x dx. Bom, vamos ver se essa área é finita, né? De fato. Então essa integral acaba ficando, pela definição, limite para t tendendo a menos infinito de integral de t até 1 e elevado a x dx. Bom, essa é uma integral que é fácil de calcular, né? Isso aqui é o limite para t tendendo a menos infinito dessa integral, que é a própria e, só que agora é de t até 1. Fica um limite para t tendendo a menos infinito de e menos e elevado a t. Bom, quando t tende a menos infinito, ó, a função e elevado a x tende a zero, né? Então isso aqui acaba indo para zero, né? Então esse limite acaba dando o e, ou seja, é uma área finita com valor e. É claro que isso aqui é um exemplo bem fácil, né? Eu vou tentar fazer um exemplo agora, no mais infinito, de uma integral um pouco mais complicada. Então essa integral aí de cima, calcule essa integral de 0 até infinito de 1 menos x elevado a menos x dx. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa integral. Primitiva de 1 menos x elevado a menos x dx. Se vocês voltarem lá para a aula de integração, primeira estratégia de integração, eles vão ver que uma das dicas que foi dada é, se você tem um produto de uma função de duas funções diferentes, né, com caracteres diferentes, por exemplo, no caso, uma função polinomial vezes uma transcendental, que é o caso, a gente usa a integração por partes, né, que é o que resolve aqui. Se é a integração por partes, a ideia é reduzir a potência desse polinômio. Então a gente chama f de x de 1 menos x. Então no caso a f' de x acaba dando menos 1 aqui. G' de x eu chamo de e elevado a menos x, então o g de x acaba dando menos e elevado a menos x. Então, usando essas informações, né, a gente, para usar a integração por partes, então fica f vezes g, ou seja, é menos 1 menos x elevado a menos x, menos a integral de f', que é o menos 1, vezes g, que é menos e elevado a menos x, dx. Então, a nossa integral ficou x menos 1 e elevado a menos x, menos, esse menos com menos dá mais, né? Então, ficou e elevado a menos x dx. Então, aqui eu vou distribuir x elevado a menos x, menos e elevado a menos x. Essa integral fica menos e elevado a menos x. Então fica mais x, mais a constante. E o resultado final fica x e elevado a menos x, mais uma constante. Então essa é a primitiva. Agora vamos fazer o cálculo, né? Integral de 0 até o infinito de 1 menos x elevado a menos x dx. Bom, isso aqui, pela definição, é o limite para t tendendo ao infinito da integral de 0 até t de 1 menos x elevado a menos x dx. A gente fez o cálculo, né, dessa primitiva.
deu limite, aqui então dá o limite para t tendendo ao infinito de x elevado a menos x, isso daqui de 0 até t. No final, então, isso acaba ficando só o limite para t tendendo ao infinito de t elevado a menos t. Ou reescrevendo, né? Limite para t tendendo ao infinito de t sobre e elevado a t, né? Bom, aqui a gente tem um problema que é o infinito sobre infinito. Então é evidente que nesse caso a gente usa tal, né? Porque a gente tem esse tipo de indeterminação cabe no L'Hopital, né? Então, usando o L'Hopital nessa igualdade aqui, ó, nessa setinha, então acaba ficando o limite para t tendendo a infinito de 1 sobre e elevado a t, e isso acaba dando zero. Ou seja, a nossa integral de 0 até infinito de 1 menos x elevado a menos x dx deu zero. O que isso significa, né? Do ponto de vista de gráficos, esse gráfico dessa função é mais ou menos isso daqui, ó. Ela decai aqui, vem e depois vai para... Não está muito bem desenhado, mas o gráfico aqui eu tenho 1, e o gráfico a área sobre o gráfico seria essa parte aqui, com essa parte aqui infinita, né? Essas duas áreas estão meio que uma compensando a outra. Significa que se você somar essas duas, uma anula a outra, por isso que a integral está dando zero. Não é o cálculo de áreas, porque cálculo de áreas é uma outra forma de calcular, mas é simplesmente o cálculo integral. Então, entre muitas aspas aí, né? Uma área positiva, uma negativa, e elas estão a soma dessas duas áreas acaba uma anulando a outra. É isso. Então, eu vou tentar estender o conceito aqui, né? Faltou só mais um conceito que seria na reta toda, né? Então, se a gente tem uma f aí contínua na reta, e você pega na reta, então a integral na reta inteira, que é a integral de menos infinito a mais infinito de f de x dx, essa integral é a soma da integral de menos infinito até a de f de x dx, mais a integral de a até infinito de f de x dx. As duas integrais, né, à direita aí, elas sejam finitas. Existam, né, e sejam finitas. A primeira, bom, se alguma delas, né, vou colocar aqui, né, em amarelo aqui, essa eu vou chamar de 1 e essa de 2. Então, se a 1, né, caso, se 1 ou se a integral 1 ou a integral 2, né, divergirem, então a integral diverge, né? Então, essa integral de menos infinito de f de x dx diverge. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação que eu faço aqui é que essa integral, né, esse limite, os limites aí do lado direito, né, ou as integrais do lado direito, né, de menos infinito até a e de a até infinito, elas independem da escolha de a, né? Então, a expressão, vou escrever direito, a expressão é 1 independe
da escolha de A. Então, qualquer A que você pega, essa expressão sempre vai ser igual. Fazer esse exemplo para a gente entender esse conceito também, né? Então, calcular essa integral de menos infinito a mais infinito de 1 sobre 1 mais x quadrado dx. E aí, esboçar o gráfico, interpretar a integral como uma área. Eu vou fazer o contrário aqui, né? Não, vou fazer o A primeiro mesmo. Vamos fazer a parte como eu tinha feito anteriormente, né? Que eu já está escrito que eu estava fazendo desde o começo, né? Calcular e depois entender o significado dessa integral. Então, a integral de menos infinito até o infinito de 1 sobre 1 mais x quadrado dx, isso pela nossa... Bom, o A lá, a primeira coisa, ele é arbitrário, né? Então, podemos escolher aqui, por exemplo, a integral de menos, para facilitar, né? Colocar de menos infinito até zero, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, mais a integral de 0 até o infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Vamos tentar fazer tudo junto aqui para ver se... Isso primeiro aqui é um limite para t tendendo a menos infinito na integral de t até zero, de 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Mais o limite para t tendendo a infinito, integral de 0 até 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Bom, essa primeira integral, as duas primitivas, né, a gente sabe, né, calcular, t tendendo a menos infinito, a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado é o arco tangente de x, aqui a gente calcula de t até zero, mais o limite para t tendendo a infinito, né, mesmo, de arco tangente, também, de x de 0 até t. O gráfico ajuda, né, nesse caso, mas eu vou fazer um desenho do gráfico da arcotangente, né, que é a inversa da tangente. Então, se vocês lembrarem do gráfico da tangente, vocês vão ver que o gráfico da arcotangente, ela você faz um espelhamento com o eixo x, né? Então, quando você faz isso, você encontra esse gráfico aqui. Π sobre 2 menos π sobre 2. E então o gráfico da arcotangente é mais ou menos isso. Aqui é y igual a arco. Vou colocar em outro lugar aqui. Esse aqui é o gráfico de y igual a arco tangente de x. Bom, nesse sentido, então, a gente, lá anteriormente era limite para t tendendo a menos infinito, era o arco tangente de x calculado de t até zero. Então, arco tangente de 0 menos arco tangente de t. Vou tentar escrever melhor para aproveitar o espaço aqui, né? Então, limite para t tendendo a menos infinito da arco tangente de 0 menos arco tangente de t.
mais o limite para t tendendo a infinito de arco tangente de t menos arco tangente de zero. Arco tangente de zero é zero, né? Então a gente acaba ficando com o limite para t tendendo a menos infinito da arco de menos arco tangente de t menos arco tangente de t mais o limite para t tendendo a infinito de arco tangente de t. Pelo gráfico aqui, quando t tende a menos infinito, arco tangente de t tende a menos π sobre 2, né? Então ficou menos π sobre 2. Mais o t quando vai para infinito, aqui ó, o arco tangente vai tendendo a π sobre 2, né? Então acaba ficando o π sobre 2 aqui. Então menos π sobre 2 dá o π sobre 2, mais π sobre 2, então a integral da π. Bom, e o item B é para fazer o gráfico e interpretar isso como, voltando aqui, esboçar o gráfico e interpretar a integral como uma área, né? Então é o que a gente já fez, né? Em outros casos. O gráfico dessa função aqui, ela tem essa cara aqui mais ou menos, né? Que é 1, que é o máximo, e ele faz mais ou menos isso aqui, ó. Quem quiser calcular, desenhar esse gráfico sem o auxílio, né, de algum software, né, tem a aula de esboço de gráficos, né, eu recomendo que vocês deem uma olhada novamente aí para relembrar. Mas quem não tiver tempo, dá para botar no GeoGebra Online, né? Vocês digitam no Google, vocês encontram. Então a área é essa parte aqui de baixo. Basicamente, então, aquela integral que a gente calculou, né? De menos infinito a infinito, de 1 sobre 1 mais x quadrado dx, ela deu π. Então, essa daqui foi o conteúdo sobre integrais no infinito. Na próxima eu vou tratar de integrais com funções com descontinuidades infinitas, ou descontinuidades de segunda espécie. Então, até a próxima.